estamos falando de códigos, ou seja, formas de eu representar informações de origem humana em linguagem de máquina, mais especificamente, nos interessa os códigos binários. Códigos binários numéricos, ou seja, códigos que têm o papel de representar quantidades. Por onde que a gente começou essa discussão? Através de algo que a gente já conhece, que é o chamado sistema numérico. Começamos pelo decimal, que é algo que a gente usa, que a gente pode dizer que o sistema numérico, dadas as características dele, tem um alfabeto, tem uma representação, tem uma forma posicional, ou seja, tem regras, a gente pode dizer que ele é um código também, um código numérico. Tá? Ele se encaixa nesse padrão de código, apesar de a gente chamar de sistema numérico. Do ponto de vista de representação de dados, ele é um código. A gente pode visualizar ele como um código. Partimos dele para falar dos outros que nos interessam, especialmente o binário. Vimos como a gente pode representar uma informação em um sistema ou em um código para outro. Vimos que o fato dos códigos que nós vimos serem todos posicionais, ou seja, eles seguirem a lei de formação do número, eu posso ter formas sistemáticas ou algoritmos para converter de um para outro, e nós vimos tudo isso nas duas últimas aulas. Vamos ver agora outros códigos numéricos que também são importantes em outras situações, que envolvem números, quantidades, porque eu não só simplesmente represento números, eu também faço conta com números, eu faço outras coisas com números que não só simplesmente representar um número, representar uma quantidade, tá? Vai muito além disso, então, consequentemente, ao longo do tempo se cria outros códigos que eram mais adaptados para certas tarefas que envolvem números, envolvem quantidades. Alguns deles são não posicionais. Então, vamos continuar nossa caminhada aqui na codificação. Então, a gente vai falar agora dos códigos binários numéricos. De uma certa forma, a gente já falou. O que a gente chama de sistema binário, a gente pode visualizar dentro de uma aba na qual a gente pode dizer que ele seria o que a gente chama de binário natural, ou seja, um código binário natural. Ou seja, aquele que pega o aspecto posicional do sistema numérico binário. Tá? A gente vai ver outros que vão explorar outras características. Vamos contextualizar um pouquinho mais para visualizar o porquê de ter mais códigos, ou ter outros códigos mais apropriados aqui. Então, ao lidar com números, a gente realiza, inevitavelmente, várias tarefas, que não é só simplesmente representar um número. Então, eu posso ter, por exemplo, uma contagem, como, por exemplo, a contagem de dias, através dessa representação numérica. Eu posso ter uma enumeração, que é o que a gente começou a ver no primeiro momento, né? Ou pelo menos é o que vem na cabeça, quando eu quero representar uma quantidade, né? Dando aqui um exemplo aqui, de sexta-feira 13, né? Ou seja, o 13, um número, representado essa quantidade, né? Esse 13º dia do mês, representado através de uma simbologia lá, um determinado sistema ou código. Eu posso também fazer aritmética, ou seja, as representações numéricas que existem, elas têm que servir também para eu realizar contas, cálculos matemáticos. E eu posso ter até também outras coisas, né, que é a comparação e a ordenação, como mostra aí nessa GIF animada. Olha aí. Eu tenho uma sequência de números, eles podem, no caso aqui eles estão representados decimal, mas eles poderiam estar representados em octal ou qualquer um sistema. E digamos que isso esteja armazenado na memória, só que em posições diferentes. E aí eu vou pegar esse conjunto de números e quero ordenar eles em ordem crescente, decrescente. O que vai acontecer? A forma que eu codifico essas quantidades tem que permitir que eu consiga comparar elas de forma fácil, para que eu saiba quem é maior do que quem. E uma vez que eu, através do resultado dessas comparações, eu posso ordenar, dizendo que se esse aqui é maior do que esse, então esse vai para a esquerda, esse vai para a direita, e assim sucessivamente, como está aparecendo aí na GIF, ok? Então, tem várias tarefas que envolvem essa questão da representação das quantidades através de um código. E esses códigos, eles não podem
criar problemas para a execução dessas tarefas. Lógico, né? Eles precisam, ao contrário, eles precisam facilitar a tarefa. E quando eu digo facilitar a tarefa, é tu teres ou um hardware mais simples, ou um hardware realizar um processamento que seja o mais simples possível, porque aí vai demorar menos, vai consumir menos energia e por aí vai. Assim, os códigos binários usados para representar números, eles têm que facilitar essas tarefas, como eu acabei de falar. Os códigos também devem facilitar a captura e a apresentação dos números. Por quê? Porque as máquinas que vão manipular eles, não é a gente. É a máquina. A gente quer que a máquina desempenhe uma determinada tarefa, então é ela que vai ser responsável por fazer isso. Então, para ela, a tarefa tem que ser simples, de eu pegar as informações e de apresentar também elas quando o processamento for finalizado. Né? Lembre lá que o início é sempre o ser humano, o final também. Quando eu digito a letra A no meu teclado, não faz sentido eu pensar assim, bora tirar a tela do computador, né? Ela consome muita energia, o que mais consome energia, tira a tela. Eu estou apertando aqui no A, eu sei que foi A para lá. É mesmo, né? A gente precisa da tela para ver o que realmente está acontecendo. Visualizar resultados, ou seja, no final das contas, entra a informação humana, que é transformada para a linguagem de máquina, mas em uma hora ela vai ter que voltar para a linguagem humana, para realimentar o ser humano com resultado, enfim, uma tomada de decisão, o que quer que seja. Então, necessariamente, esses códigos também têm que facilitar essa entrada de dados e saída de dados. E aqui a gente tem uma árvore dos chamados códigos numéricos binários, ou códigos binários numéricos, ou seja, códigos que representam quantidades representados na forma binária. Tá? E aí tem essa taxonomia aí, ou seja, essa classificação. E a classificação, toda e qualquer classificação, sempre, ela não necessariamente é única, porque se parte de uma determinada premissa ou ponto de referência para fazer a classificação. Se eu mudar o ponto de partida, a referência, a classificação pode mudar, ok? Então, isto daqui não necessariamente é algo que você vai encontrar em todo o nível de eletrônica digital. É provável que vai encontrar na maioria deles, tá? Mas eu estou querendo dizer assim, essa forma de classificar não necessariamente é a verdade absoluta, mas é um ponto de partida para a gente visualizar a diferença que tem entre eles e as características principais dos códigos que a gente vai ver, tá? Então, basicamente, o que a gente tem nos códigos binários numéricos? Códigos que são ponderados e os não ponderados. Entre os ponderados, a gente tem o binário natural, que é o sistema binário que a gente conhece, e tem o BCD. Entre os códigos não ponderados, a gente tem aqueles que são enviesados e aqueles que são não enviesados. Exemplo de código não ponderado, não enviesado, código Gray, e não ponderado, mais enviesado, excesso de texto. Quais que a gente vai ver daqui? A família BCD e o código Gray. Aí o cara, mas o que é ponderado, não ponderado, enviesado? Já vamos falar de tudo isso aqui, tá? Então, vamos lá para a terminologia, que são esses techniques aqui, vamos traduzir eles, para que quando vocês voltem a escutar os termos, vocês saibam do que exatamente está se falando. Código ponderado. O que é ponderação? Se você parar para pensar as situações em que a gente usa, olha, você tem que ponderar a situação, o que ela quer dizer em linhas gerais? É meio que você tem que levar em consideração várias coisas, só que cada um na sua devida medida. Aquilo que é mais importante, eu pondero mais, aquilo que é menos importante, eu pondero menos, coloco, ou seja, eu meio que, aspas, elejo prioridades a partir de, aspas, pesos que eu coloco, atribuo a importância que as coisas têm, na qual eu estou analisando para tomar uma decisão, por exemplo. Então, a coisa é mais ou menos parecida aqui. Então, colocando aqui uma definição, só para a gente tomar como referência, mas o importante é que vocês entendam a ideia por trás dessas palavras.
Aquele que obedece a uma lógica de ponderação, pesos, associada à posição dos bits na palavra. Então, se vocês pararem para pensar um pouquinho, isso já não tem novidade nenhuma para vocês. Vocês só viram com outro nome. Espera aí. Peso associado à posição dos dígitos numa palavra binária, que é isso? É sistema posicional. Só pode. Eu sei que associado aos bits eu tenho uma ordem de grandeza, tenho uma potência, é a mesma coisa. Só está falando com outras palavras, com outro jargão. É isso aí. Tá? Então, um exemplo de um código ponderado é o chamado binário natural ou o nosso sistema binário de numeração, em que, dado que eu tenho um determinado número, ou, falando tecniquez, uma determinada palavra binária de 4 bits, a gente sabe que associados aos símbolos binários, eu tenho uma ponderação, ou uma potência, ou uma ordem de grandeza. Eu sei que isso daqui é uma unidade, eu sei que isso daqui é uma dupla, eu sei que isso daqui é uma oitava. Tudo é um, só que com a devida ponderação. Nada de novo, só estou botando outro termo que faz referência à mesma coisa. Vamos lá para o que seria um código enviesado, ou algo que tem um viés. É aquele código que adiciona uma quantidade fixa, chamada viés, ao valor a ser representado em binário. Então, bora fazer uma analogia aqui, pegando algo que é visualmente mais simples de a gente perceber, né? Imagina que eu tenho uma reta, vem aqui, e a gente sabe que, pela definição de Euclides, uma reta, a gente pode visualizar ela como sendo um conjunto de pontos, ou seja, tem pontos aqui entre eles, que formam essa reta. E aí, se eu colocar um viés sobre essa reta, o que vai acontecer? Eu vou deslocar ela, porque o viés é o quê? Uma quantidade fixa que eu vou adicionar a todos os pontos que formam essa reta, fazendo com que a reta como um todo se desloque. Nesse caso aí, para a direita, mas poderia, dependendo de como é que tu faz isso, poderia ir para cima, para baixo, para um lado, para o outro, mas o que interessa é que tu tem um deslocamento de todo o conjunto, mesma quantidade, né? Então, por exemplo, peguei dois pontos quaisquer aqui dessa curva original, e se eu somar, por exemplo, 5 ao A e 5 ao B e todas as outras, agora eu não vou ter A, eu vou ter A mais 5. E aqui é a mesma coisa, não vou ter B, vou ter B mais 5, que eu estou chamando aqui de B' e A'. E aí, ao deslocar a reta toda, agora ela está numa outra posição, mas tem um aspecto interessante. Por quê? Porque as relações que esses pontos podem ter entre eles se preservam, porque eu desloquei todo mundo, eu apliquei o mesmo deslocamento a todos, é como se eu, fazendo uma analogia, digamos que eu faço uma fila indiana. E eu digo assim, dê 2 passos todo mundo à direita, o que vai acontecer? Todos vão se deslocar para a direita, 2 passos, mas a distância que eu tenho do cara que está na minha frente, do cara que está atrás, continua a mesma, porque ele se deslocou também na mesma quantidade. Então, primeira observação, enviesamento dos elementos do conjunto não altera suas relações. Ou seja, se o B é um valor maior do que A no sistema original, o que vai ser o B' também vai ser um valor maior do que o A' no sistema enviesado. Observação 2, o enviesamento gera novas características úteis em certas situações. Isso daí só a gente vendo um exemplo, mas o fato dele preservar as relações entre os pontos, isso é um aspecto interessante, mas quando eu desloco, ao deslocar esses números, esse conjunto para um outro patamar, pode ser que, ao fazer isso, eu consiga obter características novas que não tinha antes no conjunto original. Então, esses 2 aspectos são muito explorados em códigos enviesados para fazer
para facilitar certas coisas. Não vem ao caso agora, mas lá na frente a gente pode falar com mais detalhes sobre isso, tá? A gente está só querendo que vocês entendam o que quer dizer essas terminologias. Código ponderado, código enviesado. Vamos agora para um chamado código autocomplementar. O que é isso? É aquele código na qual a soma do valor numérico de uma palavra binária e do seu complemento, ou seja, inversão dos bits, é igual a 9. Tá? Então, por exemplo, digamos que eu tenha essa palavra binária aqui, que se eu olhasse aqui em binário natural, a gente sabe que vale quanto? 1/8 com mais uma dupla, 10. Então, isso aqui é a representação binária, em binário natural, por 10. Tá? Qual seria o complementar desse cara? Seria eu inverter todos os bits, ou seja, ao inverter todos os bits, eu tenho a representação complementar desse cara. Se eu pegar e somar essas quantidades e der 9, é porque o meu sistema, ou melhor, o meu código utilizado aqui, ele é complementar. Desculpa, autocomplementar. Se for diferente de 9, ele não tem essa característica. Tá? No caso aqui, no que nós estamos vendo, o binário natural. Então, fazendo isso aqui, a gente consegue ver que 10 mais 5 vai ser diferente de 9. Então, o binário natural ele não tem essa característica de autocomplementaridade. Outros códigos vão ter. Por que tem que ser igual a 9 especificamente? Já, vamos chegar lá no devido momento, tá? Porque agora eu não tenho outros elementos para fornecer para vocês, e aí fica meio que o dito pelo não dito, tá? Então, eu peço só para que vocês engulam isso por um momento. Lá na frente, quando a gente tiver outros elementos já tendo explicados, aí fica mais fácil de a gente entender por que é 9, não 10, ou 5, ou 7, por aí vai, tá bom? Vai ter momentos na disciplina que eu vou pedir para que vocês tenham essa paciência. Por hora, só segura essa informação, lá na frente a gente vai explicar direitinho, tá bom? Primeira observação sobre um código autocomplementar, ou de maneira geral, né? O binário natural ele não é autocomplementar, consequentemente, o autocomplementar ele tem algumas características interessantes para fazer algumas operações. Não vem ao caso agora também. Segundo, a autocomplementaridade é desejada ao realizar aritmética, pois reduz a complexidade do hardware. Outra coisa que eu vou pedir para vocês guardarem, porque eu não tenho nenhum elemento agora para fornecer para vocês, para que isso faça sentido. Então, por hora, vai ser só uma frase de efeito, que vocês guardam no momento adequado, a gente vai tentar explicar melhor com um exemplo, algo concreto, para que vocês entendam por que a autocomplementaridade ela pode facilitar o processo de realizar cálculos, tá bom? Aritméticos. E como isso reduz a complexidade do hardware. Por último, eu acho que é o último, deixa eu ver aqui. Por último, vamos falar de o que é um código cíclico. Código cíclico é aquele na qual eu gero uma palavra válida. O que é uma palavra válida? É que quando eu faço uma combinação dos bits, vai me dar uma representação que é válida para uma determinada quantidade. Tá? Então, é aquele que gera uma palavra válida a partir do deslocamento circular de uma outra, ou seja, pego uma palavra válida qualquer, quando eu digo palavra, pode ser de qualquer tamanho, que representa realmente uma quantidade. A partir dela, eu faço um deslocamento circular. Se ao fazer isso, eu gerar uma nova palavra que é válida também, então, esse código ele é cíclico. Aí, o que é deslocamento circular? Deslocamento a gente consegue entender, né? A gente está deslocando alguma coisa para um lado, para o outro, para frente, para trás, alguma coisa assim, né? Está tirando da sua posição original. E vamos entender o que seria o circular. Então, digamos que eu tenho esse número aqui, essa palavra binária. Tá? MSB, LSB, mais significativo, menos significativo, está tudo aqui. Beleza. Digamos que esta seja uma palavra válida, representa uma quantidade realmente
dentro do escopo do sistema binário. Ok. O que é fazer o deslocamento circular? É eu deslocar todos os bits uma posição em direção ao menos significativo, ou seja, o cara que era MSB vai passar a ser o segundo mais significativo, o segundo mais significativo vai passar a ser o terceiro, e assim sucessivamente. Só que o que acontece? Este último aqui, em tese, não tem posição mais, porque o número acaba aqui, então como é que eu posso fazer para ele ter um deslocamento? Se eu fizesse de forma circular, ou seja, uma cobra mordendo o rabo, dá para fazer, né? Ou seja, o MSB vai passar a ser o mais significativo e os outros vão tomar as posições menos significativas em direção até a posição original do menos significativo. Códigos cíclicos, eles têm algumas propriedades algébricas que são muito interessantes para a gente fazer detecção e correção de erro. Uma vez que a gente já entendeu, então, o que é um código ponderado, enviesado, o outro autocomplementar e cíclico, só quero que vocês entendam o que significam essas palavras. Agora vamos começar a ver os códigos que nos interessam, tá? Vamos começar pelos chamados códigos para dígitos decimais. Percebam, o que a gente viu até agora era um código binário para representar uma quantidade. Agora a gente vai ver códigos para representar os dígitos 1 a 1. Eu não estou dizendo da quantidade inteira, estou falando dos dígitos decimais, ou dos algarismos. Então, vamos lá, vamos entender por que diabos seria interessante, se eu já tenho binário natural, porque eu vou criar um outro para representar a quantidade. E mais especificamente, dígito a dígito, que é essa, né? Vamos lá. O mundo, né, que a gente vive, ele é decimal por nossa causa, né? A gente conta as coisas, contabiliza, registra em decimal. Tudo que é o ser humano que registra, ele registra em decimal. As máquinas, como a gente já sabe, elas são digitais. E aí tu tem um problema de conflito aí, via de regra, porque a gente quer, e cada vez mais está sendo verdadeiro, uma interação cada vez maior entre homem e máquina que falam linguagens diferentes. Então, inevitavelmente, essa conversão decimal, binário, binário, decimal, ela vai ocorrer de forma frequente, cada vez mais frequente, quanto mais tarefas uma máquina desempenha. E aí o que acontece? Quando eu faço conversão de decimal para binário, quantidades, isso é justificado quando tem muitos cálculos envolvidos. Então, quando eu tenho que ter um processamento muito grande, é mais interessante eu converter tudo para binário e dar para a máquina, e ela resolve a parada. E por que a gente faz isso? Porque os circuitos digitais, eles são muito mais rápidos para fazer cálculo do que a gente. Infinitamente mais rápidos. Não interessa o porquê agora, mas lá na frente a gente vai entender por que realmente eles são mais rápidos. Só que agora tem uma questão aí no meio dessa história, sempre tem uns sinãos, né? Essa conversão de decimal para binário, ela nem sempre é trivial, especialmente quando tu tem números muito grandes. Então tá aqui, ó. Tem esse número, sei lá, o astrônomo mediu isso daí, representado em decimal, converte aí. Tu, ser humano, converte isso daí. O que tu vai ter que fazer? Divisões sucessivas aí. Tu já imagina a tarefa que tu vai ter. Então, não é uma coisa trivial. Números pequenos, é uma coisa trivial, mas à medida que vai aumentando, a coisa não fica tão simples. E tem outra questão também, fora isso. Tem várias situações em que, mesmo estou tendo números envolvidos, ainda assim não tem cálculo nenhum envolvido. Ou seja, aquele número não necessariamente é devotado para fazer, ou está destinado a fazer parte de um cálculo. Então, há situações em que há pouco ou nenhum cálculo, pois os números não representam uma quantidade. E aí, se eles não necessariamente vão estar envolvidos em cálculos, fica meio complicado eu fazer uma conversão, ou seja, ter todo um esforço
para que, no final das contas, a máquina não necessariamente vai processar isso. Um exemplo disso, um exemplo claro, o número de telefone. O teu número de telefone, ele não faz referência a uma quantidade. Ele é só um identificador de ti para o junto operador, né? Tu não fala, o meu número... qual é o teu número, Roberto? O meu número é 9.854.000. Eu não falo isso. Eu falo 9121 e por aí vai. Ou seja, conjunto de algarismos, que em conjunto não necessariamente representa uma quantidade. Então, se a capacidade de processar é limitada, é melhor tratar os dígitos de forma independente, porque se eles são um agregado de coisas que, no final das contas, não representam uma quantidade, olha, eu posso trabalhar cada um separadamente. Então, vamos lá, dado que a gente entendeu a situação, a pergunta para vocês é: quantos bits eu deveria usar para codificar de forma única, ou seja, eu atribuir um código para cada um dos algarismos decimais, de tal forma que seja, cada um tenha o seu, não tenha nenhuma redundância. São esses os algarismos do sistema decimal, certo? A questão que eu estou dizendo é a seguinte: quero pegar cada um desses símbolos aqui, que logicamente tem uma quantidade associada, e quero representar de forma binária. Consequentemente, quero saber quantos bits eu preciso para representar de forma única cada um desses algarismos. Essa é a pergunta. Com um bit, eu tenho duas possibilidades, certo? Posso representar de forma única duas possibilidades. Eu posso dizer que uma é 0 e o outro é 1. Com 2 bits, eu posso representar quantas possibilidades ou quantas coisas de forma única? 4, né? Por quê? Um bit tem duas possibilidades, o outro bit tem mais duas possibilidades, combinação 2 a 2 desses caras me dá 4 possibilidades. E 3 bits? Quantas possibilidades de forma única eu posso representar? 8, né? Por quê? Cada um dos bits gera duas possibilidades, estou fazendo a combinação desses caras 3 a 3, consequentemente, 8. Preciso fazer isso para 4, 5, 6, 7, 10 mil, 10 milhões para saber tudo? Não, eu consigo visualizar um padrão aqui. Tenho um bit, duas possibilidades, a mesma coisa que 2 elevado a 1. Tenho 2 bits, 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 2. Tenho 3 bits, 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Certo? Ou seja, para n bits quaisquer, eu consigo representar quantas possibilidades ou quantas coisas de forma única? 2 elevado a n. Ok, voltando para a conversa aqui, então, quantos bits eu preciso juntar para poder fazer todas essas possibilidades, que são 10, representando de forma única? 4 bits já dá? Dá, né? Mas é maior do que 10. Ok. Tem que ser maior ou igual. A resposta, eu preciso de 4 bits, ou seja, eu preciso utilizar palavras de 4 bits para conseguir representar essas 10 possibilidades ou esses 10 algarismos decimais, tá? Porque 2 elevado a 4 é igual a 16, maior do que o número de possibilidades, está tudo certo. Agora, a gente consegue ver, né, também que eu posso utilizar 5. Posso, não posso? Eu posso utilizar 6 também? Posso, né? Eu posso ir embora aqui, né? Então, pergunta: qual eu usaria de todas essas possibilidades? Por que eu não deveria usar ou não poderia usar os 5, ou 6, ou 10 bits, ao invés de só 4? Eu acho que tem que ser 4 bits, porque ele é o mais próximo de 10, e aí tem que ser um sistema mais simplificado. É isso aí. Se eu posso fazer com menos, por que eu vou usar mais?
Ah, eu quero construir uma casa. Põe 50 colunas. Tu precisa de 50 colunas para a casa ficar em pé? Não. Eu só preciso botar 5 aqui, aqui, aqui. Pronto. Gasto menos material, gasto menos tudo. Vai estar pronto em menos tempo. Ah, mas com 50 funciona. Funciona. Mas aí tu vai gastar o preço de 3 casas, desnecessariamente. Então, se eu posso fazer com 4, não tem por que eu fazer com 5, 6 ou 10. Seriam mais bits para tudo. Para eu armazenar, para eu processar, para eu transmitir, para eu corrigir se houve alguma corrupção, sem ter nenhum ganho adicional. Não ganho nada a mais utilizando mais bits. Então, dado que a gente entendeu essa lógica aqui, vamos agora para o código BCD. BCD é a sigla de em inglês, né? Decimal codificado em binário. É uma codificação dígito a dígito decimal. Tá? Forma de codificar números decimais, onde cada dígito do teu número decimal é codificado em 4 bits. Já vimos por que é 4 bits. Então, olha só, como é que a gente vai fazer? Se eu tenho um determinado número, como por exemplo 21,5, em decimal, quero codificar ele em binário, só que BCD, código BCD, não binário natural. O que eu vou ter que fazer? Vou pegar dígito a dígito e vou representar em 4 bits cada um desses dígitos, como se eles fossem únicos, como se eles totalmente desatrelados da quantidade total. Coisa que a gente não fazia no sistema binário natural. No sistema binário natural, a gente olhava o todo e codificava o todo. Aqui não, agora a gente está codificando cada um dos elementos que formam o que representa a quantidade, tá? De forma independente, todos com 4 bits. Ok, esse é o aspecto mais geral. Só que aí chega a pergunta, ok, beleza, 4 bits cada um, né? Tá, entendi. Agora, me diz aí, como é que eu vou usar esses bits aqui dentro desses grupamentos de 4? É de qualquer forma? Posso botar de qualquer jeito? Aí que entra o que a gente chama de família de códigos BCDs. Porque dentro desses grupamentos, a gente vai usar uma determinada ponderação, ou uma potência, ou uma ordem de grandeza, digamos assim, para cada um desses 4 bits que formam cada um dos grupos. Dependendo da ponderação utilizada, a gente vai ter uma forma de representar esses mesmos valores, tá? Essa ponderação, ou seja, desses 4 elementos aqui, eu vou atribuir pesos para eles. Via de regra, ela é arbitrária. A única coisa que tem de regra é que ela consiga, ou seja, essas ponderações elas sejam tais, de tal forma que eu consiga representar todos os dígitos do sistema decimal. Então, se eu arranjar qualquer ponderação que consiga fazer isso, está tudo certo, eu posso utilizar. Qual é a ponderação? Se eu fosse trabalhar com 4 dígitos, eu quero botar peso desses caras aqui. Qual é a ponderação que a gente iria utilizar? Ora, uma que a gente já conhece, né? Por que eu vou inventar outra se eu já tenho uma que eu já conheço? Você já sabe, é uma ponderação, que é do próprio sistema binário natural, né? Unidades, duplas, quadras, oitavas, eu posso botar ponderações desse tipo, né? Então, uma ponderação possível para o BCD é utilizar a mesma ponderação ou sistema de pesos que o binário natural utiliza. É o que a gente está vendo aqui, que a gente já conhece, tá? Só que vai ser a cada 4 bits, né? Representado cada um dos nossos algarismos. Só que eu posso ter outras ponderações, como eu acabei de falar, é arbitrária. Contanto que o conjunto da obra consiga representar todas as 9 possibilidades, 10 possibilidades do sistema binário, está tudo certo. Então, bora ver alguns. Bom, esse aqui mais à esquerda é a ponderação que a gente já conhece do binário natural, que é o quê? 2 elevado a 1, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, que me dá, em termos de peso das potências, 8, 4, 2, 1, né? Oitavas, quadras, duplas, unidades. Então, não por acaso, quando eu uso essas ponderações para fazer a codificação com BCD, esse código aqui, ou esse ente da família BCD, ele é chamado de
BCD 8421. Ou seja, a mesma ponderação do sistema binário natural. O que isso está querendo te dizer? Vamos ver se a gente consegue representar todos os dígitos que nos interessam através dessa ponderação. Eu posso formar a quantidade 1 usando essas ponderações? Posso, né? Basta eu colocar somente presença da unidade e ausência de todas as outras. Represento 1. E o 5? Eu posso dizer que eu tenho uma quadra e uma unidade. Formei 5. E o 8? Pode ser somente uma oitava. E o 7? Pode ser uma quadra com mais uma dupla com mais uma unidade. Uma quadra com mais uma dupla com mais uma unidade. Ok? Ou seja, com essa ponderação de 4 bits, eu consigo representar todas essas quantidades que nos interessam. Vamos ver outros. Eu posso ter a ponderação 4, 2, 2, 1. É arbitrário, eu posso botar qualquer um. A gente pode ver, vamos ver aqui se ele conseguiria representar todas essas quantidades. Assim, se for assim, ele é uma ponderação válida. Posso representar o 0? Posso. Ausência de todas as ponderações. E o 1, posso representar 1? Posso também, né? Presença da unidade, ausência de todas as outras. E o 2? Posso. Só que aí eu tenho uma redundância nesse cara. Eu posso representar de duas formas esse cara. Presença aqui ou presença aqui. Estou botando aqui uma das possibilidades. Todos os que estão em vermelhos é porque tem redundância aqui, tá? O 3, como é que pode ser? Dupla mais uma unidade. Dupla com mais uma unidade. Duas formas, né? O 4 pode ser uma quadra ou pode ser duas duplas. O 5, uma quadra com uma unidade ou duas duplas mais uma unidade. 6, posso representar? Posso. Uma quadra com mais uma dupla, não importa qual das duas seja. O 7, uma quadra com uma dupla, não importa qual seja, com mais uma unidade. E o 8, também posso representar, né? Uma quadra com mais uma dupla, com mais uma dupla. 8. E o 9, tudo, né? Uma quadra com mais uma dupla, com mais uma dupla, com mais uma unidade. Em cada conjunto de 4 bits, tá bom? A gente pode ter uma dessas ponderações. E tem outras, tá? Só botei algumas aqui. Sei lá, bora pegar mais uma aqui. 7, 4, 2, 1. Uma ponderação desse jeito. Dá para fazer o 7? Só olhe para as ponderações. Não olhe para o que está para baixo. Dá para representar o 7 com essa ponderação? Presença do 7 e ausência dos outros, né? Ou seja, código 1000. E eu posso representar o... Deixa eu ver aqui. O 3? Pode. Pode também, né? Presença do 2, presença do 1, ausência dos outros dois, né? Tá aqui, ó. 3 aqui. E assim serve para os outros. Ah, mas eu vou inventar uma nova ponderação. Tudo bem, se tu conseguir representar com essa ponderação as 10 possibilidades desse nó, tá tudo certo. Em vermelho, redundância na geração de código, ou seja, eu posso ter mais do que uma combinação das ponderações para gerar o mesmo número. Só que, olha só, tem um detalhe aqui no BCD. Eu quero representar 10 possibilidades, mas eu estou utilizando 4 bits. Já vimos que com 4 bits eu represento 16. Isso implica dizer o quê? Que das 16 possíveis eu só vou utilizar 10. Ok? Que se eu esquecesse isso e eu fizesse todas as combinações, quais são as combinações? 0000 até 1111. Todas as combinações. Só que essas combinações associadas ao que seria o 10, 11, 12, 13, 14 não fazem sentido para o BCD, porque eu estou com o objetivo de codificar cada algarismo, e os algarismos só vão até 9. Então, consequentemente, os códigos associados a essas quantidades aqui não fazem sentido, consequentemente não são utilizados, consequentemente são chamados de códigos inválidos para o BCD. Do ponto de vista da combinação dos bits, eles são possíveis, mas eles não fazem sentido para o objetivo do BCD. Tá bom?
E aí eu falei de várias ponderações ou vários códigos BCD. Eu tenho o código BCD 8421, código BCD 5421, 7421, 52211, e assim vai. Por que eu tenho vários códigos? As ponderações que tu utiliza, elas vão gerar características diferentes no padrão do arranjo dos bits. Tu vai ver o conjunto lá, ele tem um padrão que em outro código da família BCD pode não ter. Por exemplo, a autocomplementaridade. Vamos lembrar o que é a autocomplementaridade. Toda vez que eu pego uma palavra que é válida do meu sistema de codificação, e a partir dela eu inverto todos os bits, ou seja, acho o que seria o complementar dela. Se a soma ou a representação desses valores der igual a 9, então quer dizer que ele é autocomplementar. Então vamos ver aqui. Estou pegando o código BCD 8421, peguei um número aleatório, é uma palavra válida, que representa o 6, tá? Que é 0110, beleza. Vou achar o complementar dele, invertendo todos os bits, vai me dar quem? Vai me dar esse cara aqui, né? O que era 0 passa a ser 1, o que é 1 passa a ser 0, tá? Me deu esse cara. Que quantidade é essa? 9. E a original, 6. Somei os dois, dá 15. É diferente de 9. Então, esse código BCD 8421, ele não é autocomplementar, não tem essa característica. Tá? Agora, bora pegar o código BCD 4221. Peguei um número qualquer aqui, 1, mas poderia ser qualquer um outro. Beleza. Vou agora achar o complementar dele. Quem é o complementar dele? Seria 1110, certo? Está bem aqui. Quantidade associada a ele, 8. Soma os dois, me dá 9. Então, ele é um código complementar, autocomplementar. Ok? A mesma, sei lá, vamos pegar o 0 aqui, representação do 0. 0000. Se eu acho o complementar dele, vai dar 1111. Ou seja, 0 com mais 9 dá 9. Então, ok? Então, alguns desses códigos têm características que outros não têm, e aí eles são interessantes quando eu quero uma determinada aplicação ao invés de outras. Ok, vamos fazer alguns exemplos aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo botar um do lado do outro. Vou botar aqui, vamos fazer alguns desses aqui, né? Opa. Represente os números abaixo, que estão todos em decimal. Represente em BCD. E aqui está especificando qual é o tipo de BCD aqui. Então, vamos lá. 37. Vou deixar aqui separadinho. 37. Quero representar isso em BCD 8421. O que eu preciso fazer? Digam lá. Eu quero representar em BCD. O que implica dizer representar ou codificar em código BCD? Fala aí para mim. Cada garismo. O decimal para binário. Não, a outra pessoa falou aí que estava certo. Seria cada garismo. Exatamente, eu vou pegar algarismo a algarismo e representar eles separadamente, de forma independente. Eu não vou olhar para a quantidade. Eu não estou interessado em pegar a quantidade 37 e representar em binário. Eu estou interessado em representar o 7 em binário e o 3 em binário. Quero codificar cada um dos dígitos algarismos decimais que formam essa quantidade, separadamente, em 4 bits. Código binário. Qual é a ponderação que eu vou utilizar em cada uma dessas codificações? Ele está amarrando aqui, está dizendo que é o 8421. Agora, vamos responder a pergunta básica, que é, dado que eu tenho essa ponderação, como é que eu utilizo ela
para representar o 7, para representar o 3. É 0 para representar o 7. Coloca 7, então, seria presença da unidade, presença da dupla, presença da quadra, certo? E a ausência de 8, né? Sim. E o Aí outro? no 3 seria só a unidade e a dupla. Presença da unidade e presença da dupla, né? Ok? Então, consequentemente, 37 em binário é representado como em BCD? 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. BCD 8421. Ok, fizemos o primeiro, vai fazer o outro. 350. Ele quer BCD... vai fazer um outro aqui, uma outra ponderação. Essa aqui vocês depois fazem. Bora pegar o 52 e representar em BCD 7421. Então, vamos pegar aqui, 52. E quero representar em BCD. Então, quer dizer o quê? Cada dígito vai ser representado em 4 bits com que ponderação? Essa aqui, né? E aqui é a mesma coisa. 7, 4, 2, 1. Então, vamos lá. Dado que eu tenho essa ponderação, como é que eu arranjo ela, eu utilizo elas para representar o 2 e para representar o 5? Começando pelo 2 aqui. Tenho que ter presença ou ausência de que ponderações ou que pesos para formar o 2? Presença da dupla e ausência do resto. Isso. E no caso do 5? Presença da quadra. E da unidade, né? Alguém falou da unidade. Então, 52 é representado em BCD 7421 através deste código aqui. Sete, quatro, dois, um. Vamos lá. Vamos fazer mais aqui, para ficar totalmente claro. Vamos para esse aqui agora. 104,52. E agora? O fracionário ferrou. Por quê? Não é um conjunto de algarismos? Vou aplicar a mesma coisa, independente se o algarismo está na parte fracionária ou na parte inteira. Pouco importa. É algarismo, algarismo. Acabou-se. Quatro, dois, um. Vou escrever aqui. Pronto. Vamos lá, começando do 2. Professor, aí existem duas possibilidades, tanto para o 2 e para o 4. Vamos lá, vai ter que escolher um. Ausência Tá contigo, bicho. ausência de unidade. Aí pode Dois. colocar no Por 2. exemplo, posso usar esse aqui, né? Sim. Posso fazer assim, né? Ou pode fazer 0, 1, 0, 0. Isso. Vamos lá para o 5. O que eu faço? Tem uma unidade e 4. Eu posso fazer assim, né? Mas nada me impediria de eu fazer assim E tem também. outra alternativa também, pro 5. Opa, aqui também. Poderia fazer assim também, né? No caso 1, A gente escolhe uma das duas aqui, não vamos entrar em detalhes de se tem algum critério para usar uma ou outra, a gente só está querendo entender como é que a gente codifica, tá bom? Vamos lá. 4, o que eu posso fazer? Me diga aí, um código válido que eu posso usar. 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. Tá? E o 0? Ausência de todos.
Potência de todos. E o último? 0001. Então, consequentemente, este número aqui, ele pode ser representado em BCD 4221 como sendo o quê? Vírgula. Estamos fazendo essas coisas, nós humanos, certo? Mas a máquina vai ter alguns outros detalhes no meio da história que não interessa agora, mais para frente. Por exemplo, isto aqui é um símbolo que uma máquina não entende. Por quê? Porque a única coisa que ela entende é zeros e uns. Então, mais para frente, a gente vai falar como é que a gente pode representar, por exemplo, outros símbolos, como símbolos matemáticos e por aí vai. Uma vírgula, que representa a fronteira entre parte fracionária e parte inteira. Como é que a gente representa isso numa máquina? Para a gente isso faz sentido, tá tudo bem. Por mais que esteja ainda um pouco desconfortável para a gente, porque a gente está lidando com bit, mas a vírgula está tudo certo. Né? Agora, uma máquina, não. Ela não vai botar uma vírgula, vai dizer, que diabo é isso? Vírgula, que é isso? Ah, é aquele negócio que diz a fronteira entre fracionário, não sei, bicho, o que tu está falando. Não faço a menor ideia, só entendo zeros e uns. Ele é 0 ou é 1 esse bagulho? Ah, não é nem isso, nem aquilo. Ah, então, bicho, eu não sei o que tu está falando. Ou seja, vai ter formas de representar ou de indicar essas nuances que tem, né? Mas, por enquanto, ele está passando ao largo, porque a perspectiva do que a gente está aprendendo é no sentido de um ser humano aprendendo a trabalhar com a simbologia, com a forma de representar informações que uma máquina utiliza, tá bom? E por último, a gente tem o que aqui? 0023. E eu quero representar em BCD 8421, ou seja, ele tá sendo expresso. Ele quer representar a quantidade 23 em 4 dígitos. Então, se ele está sendo expresso, eu vou ter que representar cada um desses dígitos da maneira adequada, né? Que seria como aqui? Por 0 seria 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Para o 2, com a ponderação 8421, implica dizer o quê? 0 oitavas, 0 quadras, uma dupla, 0 unidades. E o 3 seria o quê? 0 oitavas, 0 quadras, uma dupla e uma unidade. Ok? Aí tu diz, isso aqui é desnecessário, isso aqui é outra história, não interessa. O fato é que está lá, desse jeito, e aí tu tem que codificar cada dígito em 4 bits, tá bom? Beleza. Uma vez que a gente já entendeu como é a codificação em BCD, dependendo da ponderação que a gente utiliza, o tipo de código da família, vamos pensar nas conversões, né? Porque a gente está falando de representações binárias, então parece ser interessante ou intuitivo eu necessitar, num determinado momento, converter de uma representação binária para outra, por exemplo, ou a partir dessa representação binária a gente saber o que representa em decimal. Tá? Então, do código BCD para um decimal, como é que a gente faz isso? A gente basicamente vai organizar os bits em grupos de 4, a partir da vírgula. E depois eu realizo a soma de potências em cada grupo, usando a ponderação do código desejado. Deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Tem. Então, eu digo assim, aqui uma palavra binária. Esta palavra binária está codificada, ou seja, é uma quantidade codificada em BCD 8421. Pergunta, que quantidade é essa?
Para fazer isso, eu preciso converter do BCD para o binário. Como eu já sei que o BCD implica dizer que cada 4 bits representa um algarismo, então eu vou fazer esse agrupamento de 4 em 4, utilizando a ponderação definida, para daí determinar qual é a quantidade a partir de cada um dos algarismos que formam o número. Sempre a partir da vírgula. Então, vamos lá. O agrupamento é esse aqui, ó. Da vírgula para a esquerda, os 4 primeiros, depois os 4 últimos, os 4 mais significativos. E lá do outro lado, os 4 primeiros aqui, né? A partir da vírgula para a direita. E aí, a partir dessa ponderação, que número é esse, que número é esse, que número é esse? Ou que algarismo é? Vamos lá, essa aqui. Que algarismo é esse? 4. A partir dessa ponderação. 4, né? Unidade, dupla, quadra, oitava. Então, esse aqui é o 4. E esse cara aqui? 9. Uma oitava, 9. com mais uma unidade, 9. E esse cara aqui? 3. 3, né? Uma 3. dupla com mais uma unidade. Então, a partir dessa ponderação, a gente chega à conclusão que esta representação é a representação em BCD 8421 desta quantidade aqui, 39,4. Agora, tem uma representação em BCD, quero representar para binário, né? Aí a coisa não é tão óbvia, não tem uma relação direta. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, enquanto o binário natural ele olha o conjunto da obra para codificar, ou seja, eu quero saber do 37 e codificar ele, o BCD não, ele vai pegar algarismo a algarismo. Então, são coisas que não batem uma com a outra. Não dá para fazer uma conversão simples e direta. Então, o que a gente faz? Primeiro, eu converto do BCD para o decimal, que é simples. Basicamente, é fazer agrupamento de bits. E depois eu converto o equivalente de decimal para binário. Então, tem essa quantidade aqui descrita em BCD. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou converter ela para decimal, né? Fazendo a conversão aqui, eu consigo ver, por exemplo, que isso daqui é o 5, isso daqui é o 7, uma quadra, uma dupla, uma unidade, e assim sucessivamente para os outros, tá? 29,5. Daí o que eu vou fazer? Divisões sucessivas da parte inteira, multiplicações sucessivas da parte fracionária, e aí eu determino a representação em binário natural, tá? Que no caso aqui vai ser essa. Tá? 1, 1, 1, 0, 1. Bora ver se isso aqui está certo, né? Unidade, dupla, quadra, oitava, 16, né? Então, eu tenho 16 com mais 8, dá 24, né? 24 com mais 2, não, estou confundindo aqui, né? 16, 4, tá certo. 26, o que está errado aqui? 24 com mais 4, professor. Tá. Não tá certo. Aqui, eu estou olhando aqui, eu pensava que era 2, então é isso mesmo. 24 com mais 4, né? Que é a quadra. 28 com mais uma unidade, 29. Eu estava olhando aqui pensando que isso aqui era da dupla, mas é da quadra. Então, 29. E esse cara aqui, o que é isso aqui? É meio com metade de meio, 1/4, que é 0,25, né? Então, meio com mais 25, 0,75. Tá? Então, tem que fazer esses 2 passos aí, porque isso aqui parte de um princípio, isso aqui parte de outro princípio. Não dá para fazer de forma direitinha, fácil. E se eu tiver em binário, quero converter para BCD, o que eu preciso fazer? Não tem jeito, eu acabei de dizer que não tem uma conversão direta. Então, o que eu vou ter que fazer? Converter o binário para decimal e depois o que é decimal para BCD, tá? Ou seja, tenho binário, como é que eu converto para decimal? Qual é o algoritmo que a gente utiliza para converter de binário para decimal? Que é o mesmo de octal para decimal, que é o mesmo de hexadecimal para octal. A gente utiliza a soma de potências, né? Só colocar as ponderações associadas a esses caras e soma elas
vai me dar esse cara. A partir daqui, eu posso pegar o 5, o 7, o 1 e representar em BCD cada um desses algarismos. No caso aqui, por exemplo, 8, 4, 2, 1. Percebo que eu não quero que vocês gravem na cabeça exatamente todas as palavras, todos os nomes, todas as coisas que eu falei aqui. O que eu quero que vocês gravem é os aspectos fundamentais sobre a codificação que a gente está vendo. O que é BCD? A tua mãe chega lá, eu vi esse negócio aí nesses teus slides, é estranho. O que é esse BCD? Ela diz, mãe, depois eu te falo, não te fiz. Não. Olha, mãe, é o seguinte, tem quantidades. As quantidades, como é que a gente representa as quantidades? Através de uma simbologia que a gente chama de sistema numérico decimal. Mas existem outras formas de fazer isso, utilizando símbolos que a gente chama de bits, que fazem parte de outro sistema binário. E aí o BCD é quando a gente tenta representar através de bits cada um dos algarismos que formam os números que a gente conhece. É isso. Pronto. Ela vai entender. Ela pode não saber os detalhes, mas ela entende porque tu estás falando de uma maneira acessível, explicando o conceito, o fundamento, aquilo que é mais importante que ela precisa saber. Já vimos como ele funciona, já vimos a família dele, já vimos conversões dele para outros que nos interessam, outros códigos, né, os sistemas. Vamos fechar aqui para as vantagens. Qual é a vantagem do BCD? Primeiro, representação exata e compacta de certas quantidades. Vamos tentar representar o 0,2 em binário. Ou seja, eu tenho esse número aqui, em decimal, quero converter ele para binário, quero achar a representação dele em binário. Como é que eu faço? Divisão sucessiva. No caso, é multiplicação sucessiva, porque é um número fracionário, tá? Isso. Ou seja, eu vou multiplicar pela base para onde eu quero ir, né? Ou seja, fator 1, fator 2, e quero saber qual é o resultado disso, né? O produto deles dois. Vai me dar quanto? 0,4, ok? Parte fracionária é 0? Não. Então, implica dizer que eu vou ter que fazer uma nova rodada, né? Pegando só a parte fracionária, que é o próprio 0,4. 0,4 vezes 2 vai me dar quanto? 0,8. 0,8. Parte fracionária é 0? Não. Então, eu vou ter que fazer mais uma rodada. Isso aqui vai me dar quanto? 1,6. 1,6. Ainda tenho parte fracionária? Tenho. Então, eu preciso fazer mais uma rodada, só que agora eu vou pegar somente a parte fracionária como sempre, ou seja, 0,6 vezes 2 vai me dar quanto? 1,2. 1,2. Tem parte fracionária? Tem. Então, eu vou pegar só ela e fazer uma nova rodada. Vai me dar quanto? 0,4. Tem parte fracionária? Tem. Opa, tem alguma coisa estranha aí. Eu já vi esse filme, né? Opa, agora mesmo que eu tenho certeza, eu já vi esse filme. Sim, tá repetindo. Não seria 0011? Só? Como assim 001? É, a parte, tipo, 0,4, 0,8, aí tem 1,6 e 1,2. Não seria pegar só esses 00 e 11? Não, eu estou fazendo um procedimento que tem um critério de parada. O critério de parada é só paro quando a parte fracionária do resultado der 0, e até agora não deu 0. Ah, tá. Então, explica dizer que eu vou continuar a fazer. Eu não estou dizendo que eu já terminei para pegar só as partes inteiras. Estou dizendo que ainda não acabou o processo. Tá? Isso não vai acabar nunca, então, né? Exatamente. Por que não acaba nunca? Opa, 0,6 aqui. Por que não acaba nunca?
Como é o nome disso na matemática? Dízima. Dízima periódica, né? Ou seja, 0,2 em binário é uma dízima periódica. Ou seja, eu nunca vou conseguir representar este valor de forma exata, cravada, utilizando uma representação em binário, porque dá uma dízima periódica. Mais especificamente, vai ser o quê? 0,2 vai ser uma representação como 0, e aí tem agora os dígitos binários, né? Como é que a gente sabe? A gente sabe que isso aqui é o MSB, né? E o último lá é o LSB, não é isso? Isso. Não é isso? Ou seja, que está mais perto da vírgula, o que está mais longe, né? Ou seja, seria 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, e assim sucessivamente, né? Vai embora. Que a gente simplifica dizendo assim, eu só marco o período, né? De repetição, né? Que eu faço isso aqui. Aí eu não preciso usar todo o meu caderno para tentar representar isso daí. E aí, eu preciso de infinitos bits, vou conseguir? Não, não tem como. Uma máquina, ela não tem como representar um número infinito de bits, ela tem um tamanho de palavra com que ela trabalha, 64 bits, 128, 32, não interessa. Ou seja, a representação sempre vai ser aproximada, nunca vai ser cravada. Agora, bora pegar esse mesmo número, 0,2 em decimal, e bora representar em BCD. Como é que seria? Digamos que seja o BCD 8421. Tá? Como é que seria a representação disso? Sim, eu sei. Eu quero que tu me diga. 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0, vírgula. 0, 0, 1, 0. Isso. Representação exata. Cravada. Ok? Ok. Então, o 0,2 é um exemplo. Tem outros exemplos, né? Que se eu transformar para binário, eu vou ter uma dízima periódica e aí a representação vai ser aproximada. Mas se eu utilizasse o BCD, a minha representação estaria perfeita. Né? Professor? Diga. No caso, se fosse só em binário natural, esse código ele não é nem processado ou ele é armazenado? Ele é processado, mas ele vai representar um valor aproximado. Não vai ser 0,2, vai ser 0,199, uma coisa assim. Se tu for utilizar isso daí num cálculo, tu já sabe que vai ter um erro embutido lá. Tá. Entendi. Outra vantagem do BCD, na verdade, foi, vamos dizer assim, de onde ele começou, realmente, é que os displays, de uma maneira geral, mesmo os antigos até os mais recentes, na maioria das vezes, ele é o conjunto, a gente olha ele em conjunto, mas se tu olhar dentro dele, da parafernália, ele é formada por entidades que são únicas, que são controladas de forma independente. O conjunto para a gente faz sentido, mas para a máquina eu controlo essa, separado dessa, separado dessa, separado dessa, separado dessa. Aqui dá para ver de forma mais óbvia, né? Aqui nem tanto. Se a gente estivesse lá no laboratório, a gente ia ver os displays de 7 segmentos, e aí vocês iam ver que são entidades que são únicas, separadas. A gente junta elas para formar, vai representar um número grande, mas a gente controla cada um dos displays de maneira separada, independente. Tá? Então, nessas situações, seria muito complicado de eu mandar uma quantidade 37 para esse conjunto de displays, porque 37 não faz sentido para ele. O que eu tenho que fazer? Porque cada um aqui só representa de 0 até 9. Eu vou mandar um código para o 32 e aí, que é isso? Como é que eu represento? É muito mais simples para esse sistema eu dizer assim, olha, 32, então, toma tu aqui 3 e toma tu aqui 2. Representa esses dois caras.
cada um no seu quadrado, só que quando eu vou representar com uma pessoa, o conjunto da obra vai dar a informação que eu quero, que é o 32. Tá? Quais são as desvantagens do BCD? Ele não é adequado para fazer armazenamento de dados. Vamos olhar aqui, exemplo, né? Para representar de 0 até 999, se eu utilizar o binário natural, eu utilizo 10 bits. Agora, para representar em BCD, o que eu tenho? O número maior. Eu vou ter 4 bits, 4 bits, 4 bits, né? Ou seja, 3 vezes 4, 12. Ou seja, eu vou utilizar muito mais bits para representar, para armazenar a mesma coisa, ao contrário do que eu utilizaria utilizando o binário natural, codificação binária natural, que seria dividir tudo por 2, sequencialmente, blá, blá, blá. Tá? Ou seja, aqui eu tenho 1000 possibilidades, não é isso? De 0 até 999. Basta eu fazer as continhas aqui, né? 2 elevado a n tem que ser maior ou igual a 1000 possibilidades. Qual é o valor de n? Vai ter que fazer a conta, né? Sei lá, 2 elevado a 10 me dá 1024, se não estou enganado, né? 1024 é maior do que 1000, então beleza. Posso utilizar 10 bits, consigo representar de 0 a 999. Se eu fosse usar BCD, eu teria que usar pelo menos 2 bits a mais, né, para fazer a representação das mesmas possibilidades. Outra desvantagem dele é que as operações matemáticas elas vão se tornar bem mais complicadas do que usando o binário natural. Tá? Então, o BCD, para te utilizar ele para fazer cálculos aritméticos, ele é bem mais complicado. E quando eu digo mais complicado, o hardware que tu vai ter que projetar para fazer cálculos em BCD vai ser muito mais complicado do que um hardware que vai trabalhar com binário natural. Tá? Bom, a questão é a seguinte, que a gente vai ver em detalhe mais para frente quando a gente estiver falando de aritmética, mas por hora a gente pode dar um spoilerzinho dizendo o seguinte: quando eu somo 2 números em BCD, a gente consegue ver, ou pelo menos intuir, que pode ser uma situação em que eu some 2 números e me dê um código que cai entre aqueles que são inválidos, de 10 até 15. Né? E aí, se cair nesses códigos inválidos, não dá para ficar assim, porque o nome já está dizendo, é um código inválido. Então, eu vou ter que fazer um processamento adicional para corrigir esse problema. E aí, isso daí vai fazer com que a operação matemática usando o BCD fique mais complicada, envolva mais passos e que, no final, no frigir dos ovos, implica em mais hardware. Hardware é mais complicado, mais componentes, mais tudo. Tá? A gente vai visualizar isso daí em detalhes quando a gente estiver falando de aritmética, que a gente vai falar também de aritmética utilizando o BCD e a gente vai ver o procedimento e vai ver isso aqui que eu estou falando. É isso aí, gente. A gente vai se falando.